Olá! A partir de agora você segue na minha companhia para mais uma edição do Revista. O programa começa com um assunto que está sempre em pauta, o meio ambiente. Recebemos denúncias de que a Prefeitura não estava regando as mudas de árvores plantadas nas avenidas e praças da capital. Nossa equipe foi conferir a informação e o resultado você confere agora. Em Belo Horizonte você vê até muitas árvores ao longo do caminho, mas algumas estão secas. Apesar da morte de algumas mudas, a maior parte da cidade é de um Belo Horizonte verde. A paisagem que revela o vigor das árvores contrasta com a época de tempo seco. A conservação das plantas tem exigido das políticas públicas o esforço maior para vencer, inclusive os efeitos da crise hídrica. A Prefeitura fez um belíssimo trabalho, o tampoamento do arruda, fez um jardim, plantou belas plantas e tem aspersores, estão molhando essas plantas todos os dias. Nós encontramos poucas, mas algumas plantas que estão secas. Pode ser que a Prefeitura tenha parado um pouco com essa crise da água, e tenha diminuído a ligação dos aspersores todos os dias. A opinião é contrária dessa paisagista, que alerta que, além do problema da impermeabilização do solo, a falta de manutenção nos espaços públicos tem tirado de Belo Horizonte o título de cidade-jardim. Vontade de criar cada vez mais loteamentos, né? Então isso inevitavelmente faz com que haja uma perda da vegetação existente. Por outro lado, nós temos também um descaso com os espaços públicos, né? Os espaços públicos que, por excelência, para nós são as praças, os passeios com sua arborização, os canteiros centrais, são vários lugares, né, onde a vegetação deveria estar sendo mais bem cuidada, né? Deveria haver um planejamento maior sobre essas áreas. Na verdade, a gente vê um certo descaso, um esquecimento dessas áreas. E para ampliar a discussão sobre este assunto, eu recebo agora no estúdio o Kellyton Moura, que foi às ruas para fazer essa reportagem, e a bióloga Carla Costa, que é da Associação Mineira de Defesa do Ambiente. Então, Kellyton, como nós observamos, né, Belo Horizonte ainda é uma capital verde, mas quais foram os outros detalhes que você observou nas ruas? Oi, Dani. Realmente eu vi algumas plantas secas, mas vi muitas sendo irrigadas ao longo do caminho. Então, Carla, como nós vimos, né, a realidade aqui de Belo Horizonte ainda está sendo uma cidade com muitas árvores, mas qual é a realidade no estado de Minas Gerais? Oi, Dani. Então, na verdade, no estado a gente observa que às vezes muitas prefeituras não têm o cuidado com a arborização urbana. Então, às vezes eles fazem cortes de árvores centenárias e até mesmo Belo Horizonte a gente vê às vezes um certo descaso, porque a gente está esperando desde 2012 sair o inventário de árvores de Belo Horizonte, né? Uma parceria entre a Prefeitura Municipal, a UFLA e a CEMIG. Então vai inventariar todas as árvores e a espécie, quais são os cuidados, se tem alguma doença, e esse inventário ainda não saiu. E isso ocasiona muitos problemas, porque esse ano, por exemplo, nós tivemos mais de 250 quedas de árvores. Carla, a gente sabe que não é só a irrigação que deve ser feita na planta, né? Que outras manutenções ela deve ter para conseguir chegar aí à vida adulta? A irrigação é um dos fatores que a gente tem que observar na hora que a gente vai fazer o cuidado com a muda, porque nem sempre a muda aceita muita ou pouca água, né? Só que além disso, a gente tem que fazer o estaqueamento, fazer a condução da muda, né? A gente tem que cortar aqueles galhos que crescem aleatoriamente para dar força para a muda, para ela desenvolver bem. E você percebe esse trabalho sendo desenvolvido aqui na Prefeitura de Belo Horizonte? Na verdade, não. A gente vê irrigação constantemente, mas realmente a gente vê muitas árvores desgalhadas, às vezes por alguém acidentalmente corta a guia principal da árvore, ela começa a sair muitos galhos e a gente não vê a condução nem a poda adequada. Então, no caso, né, a Prefeitura ela precisa tomar, né, essas soluções para evitar essa perda, né, como o Kellyton viu. Tem sim realmente essas mudas que estão perdendo. Qual seria também uma outra solução, além da irrigação e desse projeto que ainda não saiu do papel, né?
Então, eu acho que esse estudo é muito importante, porque a gente vai saber quais são as árvores na cidade que estão doentes, que tem que haver substituição, porque às vezes a árvore realmente está muito velha, às vezes tem parasitas, né, tem brocas nos troncos, o que leva à queda dela. Então, às vezes, é necessária a substituição dessas árvores. Então, a partir desse estudo, eu acho que seria o fator principal para manter a arborização urbana saudável em Belo Horizonte. Diante da denúncia que nós recebemos, né, a Prefeitura se posicionou e falou que agora, como nós estamos no período seco, né, não tem como fazer a substituição. Nós temos que esperar o período chuvoso. Mas teria, nesse meio tempo, alguma outra coisa para fazer? O período de replantio é durante a época de chuvas, né? Mas nesse meio tempo a gente pode fazer outras atividades de manutenção. Fazer, além da irrigação, a condução, a poda. Às vezes a planta ela precisa de um substrato com adubo, sabe? Com alguma outra substância no solo que vai ajudar no desenvolvimento dessa planta. O Papa Francisco ele publicou recentemente uma encíclica, né, da Casa do Bem e do Cuidado da Casa Comum, que é a Laudato Si, em respeito à preservação do meio ambiente. Como isso pode contribuir, né, com a preservação mesmo desse meio em que a gente vive? Então, eu acredito que esse foi um grande passo que a Igreja deu, porque realmente a gente vê que o ser humano não tem tanto cuidado com a nossa casa, que é o planeta Terra, o respeito às outras espécies. E a Igreja dá esse pontapé inicial, faz com que as pessoas voltem o olhar mais para o cuidado com a Terra, com o planeta, com as plantas, a fauna, a flora. Você acredita, né, que quando a população tem um incentivo desse, ela também responde positivamente no cuidado do meio ambiente? Eu acredito que sim. Principalmente, a gente vê que as pessoas, às vezes, elas querem ajudar e acabam atrapalhando, né? Vão lá e fazem uma poda que é inadequada, um corte que é inadequado. Às vezes, as pessoas cimentam o passeio até o tronco da árvore, isso impede a infiltração. Então, assim, orientação da prefeitura, às vezes orientação de alguma entidade comunitária, da própria igreja, para que a população volte o olhar e o cuidado com o planeta é muito importante, sim. Muito obrigada, Carla, pela sua presença. Obrigado, Carla, pela presença aqui hoje. Muito obrigada também, Kelleton, pela sua participação. Nada, Dani. A Igreja São José, no centro de Belo Horizonte, está em reformas há 3 anos. As cores mais fortes que voltam para a fachada do templo têm despertado encantos e surpresas em quem passa por ali. Lucas Franco também esteve por lá e traz os detalhes. É quase impossível não notar. As cores fortes chamam a atenção. Ela já era maravilhosa, agora ficou mais viva, então tá linda. É uma cor completamente diferente de igreja, né? Mas eu acho que ficou bonito, fica bem destacado. Essa cor aí eu achei meio estranho, mas depois eu achei bonito, sim. Desde que a Igreja São José começou a ser restaurada, em 2012, as cores originais voltaram a ornamentar o templo, que é um dos principais símbolos de Belo Horizonte. A restauração é um presente para a igreja em Belo Horizonte, para a cidade de Belo Horizonte, resgatando cores que estavam no início e que com o tempo foram se perdendo. A gente sabe que a Igreja São José não tem só aspecto religioso, ela tem um aspecto também da cultura, do turismo, da história. Então, de fato, é resgatar uma história que estava perdida por detrás de várias camadas de tinta que eram desconhecidas tanto por nós padres como por toda a população. Alguns aspectos eram desconhecidos até dos próprios religiosos, como as torres, que estavam escondidas por tinta prateada, mas são revestidas de pedra ardósia. O interior da igreja também já foi completamente recuperado. Agora é possível ver em destaque os elementos artísticos feitos em 1911. São tantos os detalhes que o conjunto de motivos religiosos é considerado o maior da capital. Todo o trabalho é feito com muito cuidado.
para interferir o menos possível na estrutura original da igreja. Esse estilo é um estilo bizantino, um estilo manuelino, né, chamado, em que ele tem muitas marcas árabes, por isso cores muito fortes, né, o vermelho, o laranja, o cinza, que para alguns até chocam, né, porque ele sai daquele tom mais pastel, aquele tom mais calmo da maioria das igrejas, mas o desejo é justamente isso, mostrar que o templo, o espaço do encontro com Deus, da experiência com Deus, ele tem que ser algo marcante, ainda mais para nós aqui na Igreja São José, que estamos no hipercentro de Belo Horizonte. A igreja aparece no meio desse tumulto, dessa agitação, como aquele espaço que emerge, quer dizer, aqui você encontra Deus, aqui você encontra a paz que precisa para o seu dia a dia. As obras são financiadas pela comunidade, por meio da campanha São José é 10. O padre faz apelo para que o apoio continue. Olha, aqui está uma marca muito grande da união da comunidade, porque nós não recebemos nenhum centavo do poder público, nem municipal, nem estadual, nem federal. Toda essa mudança, ela é muito dispendiosa e tudo custa muito caro. Ela é totalmente financiada com recursos da comunidade, através da campanha São José 10, que está ainda aberta. Então aproveito para pedir, né, essa sensibilidade, essa docilidade do nosso povo católico. Todas as pessoas que quiserem ajudar, podem ajudar de várias maneiras. Nós temos um carnê que R$10 mensais, temos uma conta bancária, temos doações espontâneas aqui mesmo na igreja. Só não vale ficar sem ajudar, né, para contribuir para o renascimento desse templo tão importante aqui na cidade de Belo Horizonte. Coladinho no intervalo, a gente volta com a cobertura do lançamento do primeiro GastroJazz Santa Teresa e ainda os detalhes do espetáculo em comemoração aos 40 anos do Grupo Corpo. É daqui a pouco, eu volto já.